Oi, tudo bem? Começamos agora o Ópera Mundi Literatura número 4, quarto programa Ópera Mundi Literatura. O tema de hoje é Escola, Liberdade e Igualdade. Bom, eu vou começar esse programa com uma história muito bonita de resistência, lendo um poema de Paul Éluard, que foi lançado pelos aviões aliados sobre as áreas ocupadas pela Alemanha nazista. Esse poema recebeu agora o nome de Liberté. Ele inicialmente se chamava Une seule pensée, um único pensamento, e ele foi contrabandeado para a Inglaterra. Ele foi escrito pelo Paul Éluard, que era da resistência francesa na França, e ele conseguiu fazer esse poema chegar à Inglaterra com o apoio de um pintor brasileiro, Cícero Dias, que foi inclusive mais para frente condecorado por esse gesto. Esse poema foi traduzido numa das traduções por Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, e está publicado na Antologia de Poetas Franceses, organizada por Raimundo Magalhães Júnior, pela gráfica Tupi, em 1950. Bom, eu vou ler o poema. O poema relaciona na primeira linha liberdade à escola, e eu acho que nesses tempos de escola sem partido nada melhor. Então vamos lá. Liberdade. Nos meus cadernos de escola, nesta carteira nas árvores, nas areias e na neve, escrevo teu nome. Em toda a página lida, em toda a página branca, pedra, sangue e cinza, escrevo teu nome. Nas imagens redouradas, na armadura dos guerreiros e na coroa dos reis, escrevo teu nome. Nas jungles, no deserto, nos ninhos e nas gestas, no céu da minha infância, escrevo teu nome. Nas maravilhas das noites, no pão branco da alvorada, nas estações enlaçadas, escrevo teu nome. Nas campinas do horizonte, nas asas dos passarinhos e no moinho das sombras, escrevo teu nome. Em cada sopro de aurora, na água do mar dos navios, na serrania demente, escrevo teu nome. Nas veredas acordadas e nos caminhos abertos, nas praças que regurgitam, escrevo teu nome. Na lâmpada que se acende, na lâmpada que se apaga, em minhas casas reunidas, escrevo teu nome. No fruto partido em dois, de meu espelho e meu quarto, na cama concha vazia, escrevo teu nome. Em meu cão guloso e meigo, em suas orelhas fitas, em sua pata canhestra, escrevo teu nome. Em toda a carne possuída, na fronte de meus amigos, em cada mão que se estende, escrevo teu nome. Na vidraça da surpresa, nos lábios que estão atentos, bem acima do silêncio, escrevo teu nome. Em meus refúgios destruídos, em meus faróis desabados, nas paredes do meu tédio, escrevo teu nome. Na ausência, sem mais desejos, na solidão despojada e nas escadas da morte, escrevo teu nome. Na saúde recobrada, no perigo dissipado, na esperança sem memórias, escrevo teu nome. E ao poder de uma palavra, reconheço minha vida, nasci para te conhecer e te chamar liberdade. Bom, eu cortei algumas estrofes do poema, mas essa é a linha geral. Acho que essas são as estrofes mais fortes. E para seguir adiante, eu vou tratar de um romance pouco conhecido, relativamente pouco conhecido, do Aloysio Azevedo, que é autor do Cortiço, mas ele escreveu um romance que se chama O Coruja. E o Coruja, que é o título que dá nome para o livro, se chama André. Ele é um professor e ele tem sonhos de mexer com a educação do século XIX, que a gente conhece por um outro romance da época que se chama O Ateneu, era bastante violento. E o Coruja está num problema familiar, ele não tem dinheiro para se casar, está tentando juntar o dinheiro para poder desposar uma mulher de que ele gosta.
e ele está sendo pressionado pela mãe dessa mulher, e daí ele faz essa explicação. E por este caminho a impertinência de Dona Margarida foi subindo a tal ponto que o Coruja, para tranquilizá-la um pouco, deixou escapar o segredo que a ninguém tinha ainda revelado. Era a ideia de montar um colégio seu, perfeitamente seu, feito como ele entendia uma casa de educação. Um colégio sem castigos corporais, sem terrores. Um colégio, enfim, talhado por sua alma compassiva e casta. Um colégio onde as crianças bebessem instrução com a mesma voluptuosidade e com o mesmo gosto com que as pequeninas bebiam leite materno. Sem ser um espírito reformador, o Coruja sentiu, logo que tomou conta de seus discípulos, a necessidade urgente de substituir os velhos processos adotados no ensino primário no Brasil por um sistema todo baseado em observações psicológicas e que tratasse principalmente da educação moral das crianças. Sistema como entendeu Pestalozzi, a quem ele mal conhecia de nome. Então aqui esse romance é super fácil de achar, tem na internet, domínio público, evidentemente, é uma obra do século XIX, mas também tem a venda em livro. É um romance muito bonito sobre a trajetória desse professor, é muito triste também a trajetória, e eu acho que ele se inscreve aí na mesma tradição do Ateneu e depois do que o Zé Lins do Rego vai fazer em Doidinho. São 3 romances sobre crianças, a relação delas com a escola, muito bonito e muito duros, são 3 experiências muito difíceis dentro da escola. E para acabar nosso programa sobre educação, liberdade e igualdade, eu escolhi um texto do Gramsci, de Antônio Gramsci, publicado no jornal Avante, que era o jornal do Partido Socialista Italiano, do Partido Comunista depois, que se chama, na coluna, A Escola e os Socialismos, e ele está traduzido por Paulo Nozella, numa tradução que também vocês encontram na internet, num livro titulado Antônio Gramsci, publicado pelo a organização é de Attilio Monasta, e traz textos do Gramsci sobre educação. Eu escolhi 2 trechinhos pequenos aqui para a gente encerrar o programa, e que falam sobre a educação média, superior e técnica. Então diz o Gramsci: o proletariado, que está excluído das escolas de cultura média e superior por causa das atuais condições da sociedade, que determinam certa especialização entre os homens, especialização antinatural, já que não baseada na diferença de capacidades e, por isso, destruidora e prejudicial à produção, tende a ingressar nas escolas paralelas, técnicas e profissionais. As escolas técnicas, instituídas com critérios democráticos pelo ministro Casati, sofreram, em função das necessidades antidemocráticas do orçamento estatal, uma transformação que as desnaturou em grande medida. São agora, em grande parte, repetição inútil das escolas clássicas, além de inocente desaguadouro para o empreguismo pequeno burguês. As taxas de matrículas cada vez mais altas, bem como as possibilidades concretas que dão para a vida prática, fizeram delas também um privilégio. De resto, o proletariado, em sua esmagadora maioria, é automaticamente excluído de tais escolas, em função da vida que, certamente, não é mais propícia para seguir com proveito um ciclo de estudos. O proletariado precisa de uma escola desinteressada, uma escola na qual seja dada à criança a possibilidade de ter uma formação, de tornar-se homem, de adquirir aqueles critérios que servem para o desenvolvimento do caráter. Em suma, uma escola humanista, tal como a entendiam os antigos e, mais recentemente, os homens do Renascimento. Uma escola que não hipoteque o futuro da criança e não constrinja sua vontade, sua inteligência, sua consciência e formação a mover-se por um caminho cuja meta seja pré-fixada.
uma escola de liberdade e de livre iniciativa, não uma escola de escravidão e de orientação mecânica. Também os filhos do proletariado devem ter diante de si todas as possibilidades, todos os terrenos livres para poder realizar sua própria individualidade do melhor modo possível e, por isso, do modo mais produtivo para eles mesmos e para a coletividade. A escola profissional não deve se tornar uma incubadora de pequenos monstros aridamente instruídos para um ofício, sem ideias gerais, sem cultura geral, sem alma, mas só com o olho certeiro e a mão firme. Mesmo através da cultura profissional, é possível que surja da criança o homem, contanto que se trate de cultura educativa e não só informativa, ou não só prática manual. O vereador Sincero, na verdade ele escreve isso aqui em meio a uma polêmica, em 1916, na Câmara de Vereadores, então está se falando do comportamento dos comunistas e dos vereadores de direita. Então ele vai lá. O vereador Sincero, que é industrial, é um burguês demasiadamente mesquinho quando protesta contra a filosofia. De certo, para os industriais mesquinhamente burgueses, pode ser mais útil ter operários máquinas em vez de operários homens. Mas os sacrifícios a que o conjunto da coletividade se sujeita voluntariamente, com o objetivo de melhorar a si mesma e fazer brotar no seu seio os melhores e mais perfeitos homens, que a elevem ainda mais, devem espalhar-se positivamente pelo conjunto da coletividade e não limitar-se apenas a uma categoria ou a uma classe. É um problema de direito e de força, e o proletariado deve estar atento para não sofrer novo abuso, além dos tantos que já sofre. É isso, com esse texto do Gramsci sobre educação proletária, educação dos pobres, educação dos trabalhadores, a gente encerra esse programa sobre educação, liberdade e igualdade e agradece você que chegou até aqui. Se você gostou do programa, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Opera Mundi, acione o sininho, mande para os amigos. Se você viu no Facebook, compartilha, curta, passa para frente. A gente pretende continuar aí com muitos Opera Mundi de literatura. E se você puder, assine, faça uma assinatura solidária de Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. A imprensa independente precisa do apoio, da colaboração dos leitores, porque a guerra não está fácil. Valeu, obrigado e até mais.